Boa noite. Vereadores avaliam convocação do Poder Executivo sobre a Codepas. O encontro de hoje, ele tirou algumas dúvidas no que se refere a investimentos na coleta de lixo, na questão do estacionamento rotativo, na questão do transporte. E eu digo que ficou satisfeito porque eu acredito que a Codepas, ao longo de toda a sua existência, no que se trata de transporte coletivo, ela historicamente atendeu linhas deficitárias. Melhorias no acesso ao Parque Farroupilha são apresentadas pelo vereador Pedro Danelli. Foi feito o asfalto de uma quadra que faltava lá e agora já tiraram os 2 pés de coqueiro e vão ser feitas então essas melhorias, facilitando assim a entrada para o bar e a saída do bar, evitando os acidentes. Já houve vários acidentes lá porque é muito complicado, porque ali o movimento é muito grande. E hoje é o dia do professor. Aqui no Parlamento Municipal, o vereador Gleison Consalter também se dedica a essa profissão. Sabemos que estamos ajudando muitas crianças, muitos adolescentes com nossos conhecimentos, aprimorando diariamente, mas que a gente possa cada vez mais poder crescer como profissional, que acima de tudo nós merecemos. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos convocou os representantes do Poder Executivo para esclarecimentos sobre a situação da Codepas. No Jornal da Câmara de ontem, você viu o que disse o Procurador-Geral do município. E hoje, vamos conferir a avaliação dos vereadores sobre este encontro. Estiveram presentes o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Christian Tans, e o representante da Codepas, Maroni Franco. Mas quem respondeu os questionamentos foi o Procurador-Geral do município, Adolfo de Freitas. Cada convocado poderia se manifestar por 30 minutos, enquanto os parlamentares tinham reservados 3 minutos para fazer as perguntas. Foi neste momento que os funcionários que acompanhavam a atividade deixaram o plenarinho. Eu fiquei chateado porque, na verdade, o sindicato que estava aí, que representa a categoria, devia ficar até o final para depois se manifestar. Então, na metade da reunião saiu. Ou eles estavam ouvindo aquilo que eles já ouviram do Executivo e ouviram do Ministério Público, ou não sei a atitude deles, né? Então, eu acho que a gente vem aqui para tentar ajudar, para tentar intermediar, para tentar buscar solução e, às vezes, a gente fica também um pouco chateado nesse sentido. Mas eu acho que, no geral, foi bom. O Executivo veio, colocou, explicou onde está sendo deficitária o setor da Codepas, aonde está hoje podendo ser lucro. Então, é um processo que vai continuar, não é amanhã que vai terminar, entende? Enquanto isso, Rudimar dos Santos mostrou-se preocupado com o desemprego de 144 profissionais ligados ao transporte coletivo. O parlamentar queria conhecer o destino dos funcionários caso o serviço fosse encerrado. Não foi nós, não foi o prefeito, foi um promotor de justiça que disse que a Codepas estava dando prejuízo e teria que encerrar o transporte coletivo. Mas o pensamento meu é os funcionários. Nós temos tantos desempregos na nossa cidade de Passo Fundo, onde vamos colocar esses 144 funcionários que a Codepas tem? Eu acho que o procurador até me respondeu bem, que vai deslocar esses aí para outros tipos de funções. Como eles não são concursados, eles são seletistas, tem uma norma ali que não tem como, né, a prefeitura colher eles funcionários, mas eles não vão ficar desempregados. O procurador disse que não vão ficar desempregados, então eu fiquei feliz, porque a minha preocupação mesmo era o desemprego. Já o vereador Ronaldo Rosa tinha dúvidas sobre a parte financeira da Codepas. Ele queria saber se o lucro com alguns serviços da companhia era destinado para arcar com o prejuízo do transporte coletivo ou se a despesa estava sendo paga com os recursos dos cofres públicos. Se uma empresa que presta vários serviços e que ela tem superávit no, por exemplo, estacionamento rotativo pago, transbordo do lixo, eu questionei se o lucro desses serviços estava sendo utilizado para tapar o furo do prejuízo que dá o transporte coletivo. Porque mesmo assim, mesmo com esse lucro dos outros serviços, não é possível cobrir o prejuízo. E aí eu perguntei se o recurso para sanear as despesas estava sendo tirado dos cofres da prefeitura, que daí é muito mais grave, que é um dinheiro que é utilizado para todas as áreas da população, e se está saindo dinheiro dos cofres do município para
tapar o prejuízo da Codepas. O procurador nos disse que, tomando essas medidas que estão sendo tomadas, acredita-se, a expectativa é que a empresa possa, pelo menos, não dar lucro, mas também não dar prejuízo, ficar empatado. Ao final do encontro, o vereador Saul Spinelli fez as suas considerações. Ele preside a Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos e foi o responsável pela condução do debate. Importante dizer que essa não é nem a primeira e nem a última reunião que se faz debatendo a questão do transporte coletivo de Passo Fundo. Nós já fizemos várias reuniões, vários momentos importantes para tirar dúvidas e para se entender, tanto sindicato quanto Câmara de Vereadores, enfim. É claro que nem tudo contenta a todos. O encontro de hoje, ele tirou algumas dúvidas no que se refere a investimentos na coleta de lixo, na questão do estacionamento rotativo, na questão do transporte, e eu digo que ficou satisfeito porque eu acredito que a Codepas, ao longo de toda a sua existência, no que se trata de transporte coletivo, ela historicamente ela atendeu linhas deficitárias que não tinham condições de estrutura, asfaltamento, que não tinham nem mesmo uma população significativa na região, mas a Codepas fazia esta linha porque precisava, era uma questão social. E os governos foram deixando isso porque alguém tinha que fazer, e quem fazia era a Codepas. Agora também vejo que se coloca como prejuízo investimentos na compra de caminhões, compra de ônibus, compra de parquímetros, que são pagos com recursos da companhia, que são gerados mensalmente. Evidentemente que o estacionamento rotativo, por exemplo, dava R$100 e poucos mil de prejuízo no primeiro ano de implantação dos parquímetros. E foi baixando até hoje, dando quase 500 mil de lucro ao ano. Por quê? Porque os parquímetros foram pagos. Assim, os caminhões de lixo. Foram comprados caminhões de lixo. A coleta de lixo dava prejuízo em certa feita. Hoje não. Por quê? Porque os caminhões estão pagos. Assim são o transporte coletivo. No momento que as ruas foram pavimentadas, assim como os ônibus foram comprados novos, assim como foram construídos edifícios com vários apartamentos, condomínios com várias casas, aí a relação de atendimento de linhas que dão lucro, muda a atual situação financeira da Codepas. O parlamentar acredita ainda que todos os serviços podem ser mantidos. Eu acredito sim que dá para conversar, dá para dialogar e dá para manter o transporte coletivo, a coleta de lixo, o estacionamento rotativo e outras parcerias com o poder público, tal como as linhas que hoje fazem o transporte escolar. É possível sim fazer uma parceria, fazer investimentos e também passar essa questão, é um exemplo só, para a Codepas, para que a Codepas vá tendo lucro, vá podendo pagar todos estes prejuízos que tem ao longo do tempo, que eu repito, muitos deles por conta de assumir compromissos que mesmo sem lucro a companhia fazia, por questão do lixo. O lixo foi assumido pela Codepas de um dia para o outro, depois que a cidade ficou sem coleta de lixo. E quem é que socorreu a cidade? A Codepas. Então, eu acho positivo, mas nós temos que aqui fazer uma defesa da companhia. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo vai receber uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil. Ela é oriunda do deputado federal Carlos Gomes, por intermédio do vereador Leandro Rosso. O repasse foi assinado na última semana pelo governador Eduardo Leite. O recurso será utilizado para o custeio de procedimentos feitos na área da saúde, especialmente exames e cirurgias de traumatologia. E depois do intervalo, você acompanha um resumo dos assuntos tratados durante o primeiro grande expediente da semana.
A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. A Receita Federal liberou hoje o pagamento das restituições do 5º lote do Imposto de Renda. A consulta para saber se a declaração foi liberada poderá ser feita pelo Receita Fone 146, informando o CPF e a data de nascimento. O crédito bancário para mais de 2 milhões de pessoas totaliza 3,5 bilhões de reais. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte também poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil. 3 assuntos nortearam o grande expediente do vereador Pedro Danelli nesta semana. Veja na reportagem de Paula Petrini um resumo do pronunciamento. O parlamentar iniciou seu discurso apresentando as melhorias que estão sendo feitas no acesso ao Parque Farroupilha. Há 2 anos, a nossa equipe esteve no local acompanhando Pedro Danelli e o secretário municipal de Segurança Pública. Na oportunidade, João Darcy se comprometeu em realizar um estudo e, assim que possível, iniciar as obras. Lá em 2010, quando duplicaram a BR-285, prejudicou muito o bairro Parque Farroupilha, até o bairro São José, podemos dizer assim, ali, trancaram a principal avenida. E nós seguimos com um acesso bem difícil, que era na Camorão Cadiaquim. Daí nós voltamos para a Câmara em 2012 como vereador e começamos a trabalhar desde aquela época, trabalhando, tentando melhorar a situação. E eu quis mostrar esse assunto porque 2 anos atrás nós estivemos lá, como tu falaste, com a TV Câmara, e mostramos lá o interesse do secretário Gonçalves em resolver o problema e a própria empresa Englasa que autorizou a saída dos coqueiros, porque não tinha como um caminhão entrar ou sair no bairro, é muito difícil, você tem que fazer outras voltas para poder chegar no Farroupilha. E graças a Deus agora foi feito o asfalto de uma quadra que faltava lá e agora já tiraram os 2 pés de coqueiro e vão ser feitas então essas melhorias, facilitando assim a entrada para o bairro e a saída do bairro, evitando os acidentes. Já houve vários acidentes lá, porque é muito complicado, porque ali o movimento é muito grande, principalmente no horário de pique, que o pessoal usa muito aquele acesso da Moron para ir para a universidade, saindo na BR-285. Então agora esperamos que os próximos dias vai ser sinalizado, vai ser botado um asfalto melhor ali, feito uma sinalização melhor e vai facilitar então a entrada do bairro e a saída do bairro. O asfaltamento de um trecho da Rua Floresta, no bairro Petrópolis, foi o segundo assunto mencionado pelo orador do grande expediente. As obras foram possíveis após a destinação de uma emenda impositiva. Agora os vereadores têm essa prerrogativa de fazer emendas impositivas em torno aí de... O ano passado foi em torno de 300 mil, 150 para a saúde, 150 para outras obras. E nós incluímos 45 mil então, para asfaltar a Rua Floresta, uma quadra Rua Floresta, a qual está sendo executada agora nesse momento. Já estão aí praticamente a cancha pronta e nos próximos dias vai ser concretizado. E também quis mostrar essa obra, até porque para a gente acreditar que as emendas impositivas são importantes quando o vereador destina para o lugar certo, onde o executivo tem condições de realizar. E agora está chegando o orçamento para o ano que vem, está na casa, também nós vamos ter a oportunidade de fazer outras emendas e a gente quer colocar, então, nas melhorias da cidade.
Pedro Danelli também trouxe para a tribuna uma lei de sua autoria, onde as obras da construção civil são recebidas pela Prefeitura e doadas para pessoas de baixa renda ou entidades beneficentes. A intenção do parlamentar é atender uma demanda social e evitar o depósito em locais impróprios. Agora, com essa dificuldade de largar materiais em lugares impróprios e com a dificuldade das pessoas de contratar um teleentulho também, nós fizemos esse projeto de lei para que aquelas pessoas que constroem, que estão construindo, que terminaram a sua construção, a sua reforma, ou tem uma casa para desmanchar, que ligue para a Secretaria da Habitação, que a Secretaria vai lá, recolhe esse material, leva no depósito ali na fábrica de tubos e os materiais que dão para ser aproveitados vão ser aproveitados e são destinados para aquelas famílias que são em torno de 4.500 famílias hoje que estão recadastradas na Secretaria da Habitação para que eles possam fazer aquelas pequenas reformas de suas casas. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos que procuram nós aqui, me procuram, querem fazer um banheiro, querem fazer um quarto para um filho, a família aumenta. Então essas pessoas têm dificuldade de comprar esses materiais. Então, tendo lá no depósito, e aquelas pessoas que têm em casa, que está sobrando uma janela, um brasilite, um tijolo, qualquer tipo de material, cerâmica, lajota, enfim, só ligar para a Secretaria da Habitação, que a Secretaria vai buscar com o caminhão e leva no depósito, depois destina para essas pessoas, para essas famílias que estão cadastradas na Secretaria. E hoje é o Dia do Professor. A data homenageia uma das profissões mais antigas e importantes do mundo, já que todas as outras dependem dela. Aqui no Parlamento Municipal, os vereadores Márcio Patucci e Gleison Consalter também se dedicam à educação. Quero primeiramente parabenizar também ao meu colega Márcio Patucci, aqui da Câmara, que também é professor. E a nossa mensagem é parabenizar pelo nosso dia 15 de outubro, a todos os professores da nossa querida Passo Fundo. Em especial, destaco os meus colegas profissionais da educação física, mas também faço uma abordagem geral a todos os professores da rede pública, da rede particular, que todos nós sabemos o quanto é difícil o nosso dia a dia, mas se estamos hoje aqui como vereadores ou como qualquer outra profissão, temos que dar sim a esse período a um nosso professor que primeiramente nos deu o ensinamento primordial, nosso passo a passo. Então, hoje somos o que somos, né, por causa de um professor que nos deu toda a iniciativa, os primeiros segmentos para sermos pessoas do bem, para sermos pessoas que realmente levamos o bem para todas as outras pessoas. Então, uma mensagem bem positiva, parabenizando, sabemos das nossas dificuldades, que não é fácil, mas eu tenho plena certeza que até então nós, como meios políticos hoje, mas precisamos pensar cada vez mais, mas não apenas com palavras, e sim com ações. Acima de tudo, para as nossas crianças, nossos jovens, a principal virtude, só vamos mudar o nosso país se tivermos uma educação de qualidade. Nós fizemos a nossa parte como professores, mas realmente os nossos governantes não adianta apenas falar em melhorias na educação e na prática a gente não ter visto nada. Então, seguimos em frente de cabeça erguida, sabemos que estamos ajudando muitas crianças, muitos adolescentes com nossos conhecimentos, aprimorando diariamente, mas que a gente possa cada vez mais poder crescer como profissional, que acima de tudo nós merecemos por mais um ano de muitas conquistas e muitas lutas. Parabéns a todos os professores da nossa querida Passo Fundo. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.